conforme as posturas de Estado vão se orientando de acordo com os interesses do grupo dominante de plantão e não de acordo com os preceitos constitucionais, legais e normativos. Quando o judiciário passa a ter partido, quando o Ministério Público passa a agir ativamente no sentido da defesa de interesses particulares ou de grupos, quando a Polícia Federal passa a agir interessadamente e de forma sistematicamente arbitrária. É isso que vai qualificar um estado de exceção. Muitos confundem estado de exceção com ditadura. Não, o estado de exceção, ele se desenvolve especialmente nas democracias e particularmente nas democracias mais frágeis, como é o caso das democracias latino-americanas. Então podemos conviver com um universo que aparentemente garante a lei e a ordem para todos, mas que em determinadas circunstâncias essa lei deixa de garantir a execução do direito. Então, quando há um tolimento do direito, quando há um tolimento das liberdades, não há mais democracia na sua plenitude. Há uma tendência cada vez mais intensa de termos um estado de exceção. E o fascismo é a expressão maior, a expressão acabada do estado de exceção que se generaliza. Isso não significa que tenhamos que ter tanques nas ruas. Isso não significa que tenhamos que ter uma violência contra toda a sociedade. A violência se volta contra os grupos contendores ao regime, porque sempre um regime totalitário de classe é um regime que emerge como uma reação, nunca como uma proposição. Nunca de forma ativa, mas de forma sempre reativa. É exatamente o avanço dos interesses da sociedade civil organizada, o avanço de plataformas participativas e republicanas, o avanço de políticas de equidade, de igualdade, de gênero, de classe, de raça, de religião, de nacionalidade, sempre quando a tolerância se expressa mais intensamente, questionando alguns valores e alguns privilégios dos grupos dominantes, o fascismo se apresenta como alternativa. Portanto, é sempre uma ação reativa e não propositiva, porque verte-se para o passado e não para o futuro. Verte-se para a negação do avanço dos direitos e liberdades e não para a construção de uma plataforma própria, única, objetiva e determinada. A característica do fascismo latino-americano de baixa solidez doutrinária reforça essa perspectiva. É importante entender também que o fascismo ele pode se demonstrar como um despotismo de classe para impedir a democracia competitiva, impedir a democracia ampliada ou impedir a democracia restrita. São três expressões democráticas diversas. O fascismo ele pode ser um despotismo para impedir a democracia restrita, a democracia de poucos, pode impedir o avanço da democracia ampliada, que é a que nós temos no Brasil, e impedir a construção de uma democracia competitiva. Como nós vínhamos verificando no Brasil nos últimos anos, particularmente nos últimos 30 anos, desde a Constituição de 1988, a democracia ampliada brasileira, que se consolida em 88, ela vinha passando por processos de ampliação. O debate que nós tínhamos até pouco tempo atrás era o debate sobre a democratização da democracia, ampliando os mecanismos de participação. O debate que tínhamos até pouco tempo atrás era o da republicanização da República, ampliando a transparência das ações públicas, ampliando o controle social sobre as ações públicas e ampliando os mecanismos de participação direta da sociedade, no sentido de uma democracia competitiva, em que os grupos contendores organizados em partidos políticos vêm a público, apresentam suas propostas, seus programas, suas ideologias, se combatem em processos eleitorais justos e livres, e o resultado é garantido pela lei e é reconhecido pelos contendores. Essa democracia competitiva, ela entrou em colapso no Brasil quando tentou-se afirmar um modelo de transformação associado à ampliação da participação e da transparência. Quando o PSDB, particularmente Aécio Neves, questionou a eleição legítima de Dilma Rousseff, inaugurou-se aí um processo de desagregação
dos princípios de uma democracia competitiva plena. Quando nós vimos nessa última eleição o candidato muito à frente nas pesquisas, com enorme chance de vitória no primeiro turno, o candidato Lula, ser impedido e preso de participar das eleições, nós percebemos claramente que há um intuito de impedir a afirmação de uma democracia competitiva no nosso país. Quando alguns candidatos, durante o transcurso do processo eleitoral, e o menor processo eleitoral da nossa história, lembrando que o processo eleitoral de 90 dias passou para 45 dias de campanha e de 60 dias para 30 dias de propaganda em rádio e televisão, quer dizer, um processo muito curto. E exatamente durante esses poucos dias de campanha, o judiciário mobilizou-se em todo o país para criminalizar e prejudicar o transcurso de campanhas de diversos candidatos a governos de estados, ao Senado, chegou a prender vários candidatos durante o transcurso do processo eleitoral, e Lula é apenas um exemplo. Muitos foram presos, no Paraná, no Rio de Janeiro, em outros estados do país, durante o transcurso do processo eleitoral, deixando claro que o judiciário entrou na campanha. O judiciário entrou na campanha para defender uma perspectiva antidemocrática, antipluralista, anticompetitiva, rompendo com os mecanismos de livre competição, impedindo que candidatos com grande potencial eleitoral viessem a minar as candidaturas de extrema direita, que de fato obtiveram sucesso nessas eleições. E eu não falo apenas de Jair Bolsonaro, me refiro, por exemplo, a João Dória em São Paulo, a Witzel no Rio de Janeiro, a Zema em Minas Gerais, quer dizer, os 3 maiores estados, os mais ricos estados da federação, hoje controlados por candidatos também fascistas. E claro que eles foram diretamente auxiliados pela força complementar do judiciário. Lembrando que no Rio de Janeiro, vários candidatos tiveram que responder a inquéritos durante o processo eleitoral. O candidato Garotinho foi preso durante o processo eleitoral e foi impedida a sua candidatura. Em São Paulo, Geraldo Alckmin foi prestar depoimento na delegacia durante o transcurso das eleições, algo absolutamente desnecessário. É bom lembrar que também, às vésperas do primeiro turno, o juiz Sérgio Moro, de forma absolutamente inadequada, derrubou o sigilo do processo sobre Antônio Palocci, obviamente com o intuito de prejudicar a candidatura do PT, a candidatura de Fernando Haddad. Então é óbvio, ululante, é patente a associação entre os interesses desse fascismo emergente com algumas estruturas de Estado. E isso é próprio também do fascismo na América Latina. Em todas as expressões do fascismo na América Latina, alguns setores de Estado se fascistizam e são base para a orquestração do novo poder emergente, especialmente na judicatura, no setor judiciário, nas Forças Armadas e na alta tecnocracia. E se observarmos o envolvimento intenso das Forças Armadas nessas últimas eleições, não poderemos questionar esses princípios. O vice-presidente da República recém-eleito, ele é presidente do Clube Militar e manteve-se como presidente do Clube Militar durante o transcurso da eleição e fez campanha dentro do Clube Militar e dentro das associações militares. Os militares participaram ativamente do processo eleitoral, assim como o judiciário, assim como as polícias, que também fizeram o papel de força de apoio, criminalizando e combatendo movimentos contrários a essas tendências fascistas, ou seja, mostra-se com isso que vários setores da tecnocracia de Estado, vários setores das Forças Armadas, das polícias, do judiciário, estavam associados no intuito de garantir a vitória dessas candidaturas fascistas, prejudicando claramente as candidaturas oponentes, quer seja à esquerda, quer sejam elas à centro-direita. E isso, em parte, ajuda a entender a decadência bastante profunda dos partidos de centro e centro-direita, em particular do PSDB e do MDB, que foram avassalados pelas tendências de extrema esquerda, que retiraram os discursos e a força eleitoral desses partidos e tiveram como forças de apoio vários grupos internos ao Estado, vários grupos organizados como estruturas independentes e politizadas
do Estado brasileiro, como nós verificamos cabalmente agora, quando da indicação do juiz Sérgio Moro. O principal responsável por tirar o candidato mais competitivo dessas eleições, o Lula, ele agiu de forma política e interessada, portanto demonstrando a característica de exceção que marcou todo o processo de tramitação das ações contra o Lula, que ainda não terminaram, inclusive, mas que levaram o maior líder popular da história brasileira à prisão, abrindo caminho para que outras candidaturas tivessem maior expressão, como a de Jair Bolsonaro, que estava em segundo lugar nas pesquisas quando Lula fora preso. E agora se confirma a parcialidade desse juiz no momento em que ele aceita o cargo de ministro da Justiça do próprio Jair Bolsonaro, né, mostrando uma ação orquestrada, orientada, interessada e ilegal, né, subvertendo o devido processo legal em favor de interesses políticos e eleitorais. E esse modelo em que nós estamos enredados é um modelo em que o fascismo não se apresenta de forma pura. E quando há uma fascistização sem um fascismo típico, impõe-se um totalitarismo de classe que é o equivalente rudimentar do fascismo, embora ele também seja eficaz e é menos arriscado do que o fascismo típico, mas mantém, preserva e reproduz o status quo, mantém, preserva e reproduz as taxas de retorno e lucro do grande empresariado a ele associados. Essas características do fascismo, elas se apresentam principalmente nos momentos de profunda crise. Se nós observarmos no passado, várias instruções fascistas, vários modelos de fascismo ou similares emergiram quando as sociedades nacionais encontravam-se colapsadas. Um exemplo típico disso é o modelo bonapartista que emergiu da revolução, do processo revolucionário de 1848 na França, quando as classes populares se insurgiram e deram início, segundo Eric Hobsbawm, a mais importante e internacional revolução de caráter socialista da história da humanidade, a única revolução socialista que ocorrera nos países centrais, nos países mais desenvolvidos do capitalismo mundial e não nos países periféricos, atrasados e agrários. Essa revolução em 1848 ela foi fruto da organização dos trabalhadores, dos sindicatos, das associações civis, do movimento estudantil, mas a reação à revolução foi profundamente violenta e deu espaço para que Luiz Napoleão Bonaparte, o sobrinho do velho Napoleão Bonaparte, viesse a assumir a presidência da França e logo depois instaurasse um modelo protofascista que acabou sendo reiterado com os dois plebiscitos nos quais ele venceu, com apoio dos setores mais desorganizados da sociedade e com apoio da grande mídia e com apoio do grande empresariado francês. Luiz Bonaparte, quando toma o poder, ele dá início ao que o Karl Marx vai denominar de bonapartismo, ou seja, um modelo que emerge quando as crises sociais, políticas e econômicas são profundas num país, em que não há esperança de uma transformação de fundo que possa revigorar a sociedade, a economia e reestruturar as instituições, quando os partidos políticos mostram-se incapazes de representar o anseio popular, quando as instituições de Estado passam por crises profundas de legitimidade, quando parcelas expressivas da população empobrecidas entram no campo da miséria. Nessas circunstâncias muito particulares das histórias de diversos países, há uma busca de uma salvação rápida e segura. Uma salvação que possa reverter todo o processo de desestruturação das estruturas políticas de representação de até então. Uma mudança muito profunda e muito dura que vai permitir que aventureiros,
alheios aos partidos, alheios às estruturas tradicionais de organização do Estado e de dominação, ganham escopo e atenção do eleitorado, fazendo com que essas candidaturas sejam vistas como alternativas antipolíticas, como salvação da pátria, da nação e da própria política, né? E isso abre caminho para toda forma de autocracia e obscurantismo, porque a perspectiva dos eleitores, quando vem à sua frente um fim do mundo, um ambiente caótico, um ambiente completamente desestruturado da vida política, acabam optando por uma solução bonapartista, pela escolha de um bufão, pela escolha de um líder carismático, que a partir dos seus atributos pessoais pudesse imaginariamente subverter todas as crises institucionais, políticas presentes em face do aprofundamento das lutas de classes. Sem dúvida, o mais importante texto que trata dessa temática é o 18 do Brumário, de Luiz Bonaparte, que hoje é uma leitura bastante interessante, porque ele nutre um paralelo muito grande com os processos que nós estamos vivendo no país, de desagregação do sistema político, de deslegitimação das instituições, dos partidos, do Estado, e de uma profunda crise econômica sem perspectiva ou esperança para um futuro breve. E exatamente nesses momentos, assim como ocorrera em 1848, a contra-revolução se expressa quando a burguesia local não tem capacidade ou interesse de assumir-se como classe dirigente, mantém-se como classe dominante, mas não assume o controle direto do Estado, não se assume como classe dirigente, exatamente porque não tem condições de fazê-lo, e em seu lugar assume na condição de dirigente um líder carismático, autoritário, autocrático, que garante a preservação dos interesses dessa classe dominante. Exatamente, se apresenta para a sociedade como o Salvador, se apresenta para a sociedade como o Messias. Exatamente como nós vemos hoje o discurso de Jair Bolsonaro, como se apenas a vontade do líder fosse suficiente para subverter todas as iniquidades, todas as dificuldades institucionais, políticas, partidárias, parlamentares, econômicas, num toque de mágica. Como se apenas a força e a autoridade do líder fossem suficientes para salvar a nação imbuída num ambiente de caos, um ambiente de fim do mundo e de desesperança. A desesperança abre caminho para as alternativas personalistas e autocráticas. E é o que nós estamos vendo no Brasil de hoje. A afirmação de alternativas autocráticas no sentido da preservação do status que vinha sendo transformado nos últimos anos, aproximando lentamente o Brasil dos padrões civilizatórios, sociais e econômicos dos países centrais, dos países dominantes, dos países com desenvolvimento num capitalismo moderno. Quando o Brasil começa a integrar sua sociedade na esfera do consumo, quando pobres, pretos e índios começam a ter oportunidades de estudo regular, de acessarem uma universidade, de encontrarem trabalhos dignos, quando os trabalhadores mais pobres passam a receber salários mais dignos, capazes de retirá-los da situação de miserabilidade em que se encontravam, quando os pobres passam a se entender como parte ativa da sociedade civil e quando os pobres entendem que eles têm uma possibilidade de alterar os padrões sociais de estratificação, é nesse momento que a burguesia, uma burguesia periférica, uma burguesia tosca, incapaz de conviver com a democracia, com a república e com a igualdade, se rebela e insufla a contra-revolução. Porque é revolucionário quando os pobres assumem o espaço público, é revolucionário quando os pobres têm a oportunidade de estudar, de disputar espaços no mercado com os filhos das elites. E isso é inaceitável para uma burguesia que jamais conviveu com a modernidade. Uma burguesia que reconhece e é promotora da modernização. Modernização técnica, tecnológica, produtiva, mas não modernidade no sentido
Agora estamos vivendo um processo de desdemocratização, com a redução da participação ativa da sociedade civil e particularmente dos mais pobres na vida política, social e econômica da nação, e também um processo de desrepublicanização, restringindo-se a transparência e as formas de controle da sociedade civil sobre as ações de Estado. Quer dizer, isso tem muito a ver com essa posição ético-moral conservadora antimoderna, né? Essa postura contra-revolucionária, né? Porque uma mulher, quando exige igualdade de gênero, ela está fazendo uma ação revolucionária. Quando o pobre acessa a universidade, disputa em pé de igualdade espaços no mercado de trabalho com os filhos das elites, essa é uma ação revolucionária, transformadora, que aproxima o Brasil dos padrões civilizatórios burgueses, capitalistas das nações soberanas do mundo. E exatamente contra essa perspectiva é que se insurgem agora essas tendências reacionárias, ultraconservadoras, retrógradas, catalisadas por Jair Bolsonaro nessa última eleição. É importante destacar que os votos recebidos por Jair Bolsonaro não foram votos, contudo, de setores sociais plenamente fascistizados no que tange às suas ações, a seus valores, a seus princípios, às suas ideias. Né? Nem todos os que votaram em Jair Bolsonaro estão de acordo com algumas das plataformas defendidas pelo candidato, como aquelas relativas à intolerância de gênero contra as mulheres, a intolerância de classe contra os pobres, a intolerância religiosa contra as religiões afro-brasileiras, por exemplo, a intolerância contra os negros, um racismo patente, explícito nas falas do candidato, né? Uma intolerância contra os homossexuais, né? Uma intolerância contra os estrangeiros. Nem todos que votaram no Jair Bolsonaro professam essas ideias. Entretanto, circunstancialmente encontraram na candidatura de Bolsonaro um esteio, uma alternativa em face da falência competitiva dos partidos de centro e de direita. Então é possível encontrar vários grupos heterogêneos que compõem esse grupo de eleitores que deram guarida à vitória de Jair Bolsonaro. Entre eles, podemos pensar que uma parcela expressiva são, de fato, aqueles grupos que até 2013 estavam latentes na sociedade brasileira. Eles estavam lá, mas eles não tinham organicidade e expressão pública. Em 2013, com as grandes manifestações antissistêmicas, antipolítica, anti-Estado, anti-governo, eles vieram à tona, principalmente insuflados por movimentos artificiais, movimentos criados, formados, treinados e financiados por instituições estrangeiras, particularmente por instituições norte-americanas, a exemplo do MBL, do Movimento Brasil Livre e do Movimento Vem Pra Rua. Movimentos que inexistiam até 2013, que jamais tiveram uma base social, seus dirigentes jamais foram eleitos ou escolhidos por qualquer um, né? São movimentos eminentemente artificiais, criados com o fito, com o interesse de desestabilizar a estrutura política de representação no país. Insuflados por esses movimentos e pela oportunidade circunstancial de virem a público e expressarem suas bandeiras de intolerância na cena pública, esses fascistas hoje ganharam organicidade e os novos meios de comunicação de massas, especialmente através da internet, das redes sociais, permitiram a solidificação dessa organicidade. E hoje esse grupo fascista que desde a redemocratização do fim da ditadura estavam num limbo, existiam, mas existiam latentes, eles saíram da posição de latência e agora passam a uma posição plenamente ativista. Então esse grupo, claro, está na base de sustentação de Jair Bolsonaro e da sua estratégia eleitoral, mas outros grupos se aliaram a esse grupo circunstancialmente durante o transcurso das eleições. Podemos destacar, entre outros grupos, com interesses bastante diversos e algumas vezes heterogêneos e contraditórios, aquele grupo antipetista, que estava disseminado em vários partidos políticos, que não compõem-se exclusivamente de pessoas com ideologias fascistas, mas que encontraram no Jair Bolsonaro uma oportunidade de impedir a volta do PT ao governo.
né? Muitos deles apoiaram o Aécio Neves na campanha de 2014. Que talvez não professem as mesmas ideias integralmente do candidato Bolsonaro, mas verificando a incapacidade concorrencial competitiva do PSDB e do MDB, acabaram rumando para a candidatura que entendiam mais competitiva para evitar a volta do PT ao governo. Além desse grupo antipetista, podemos destacar um grupo militarista e armamentista. Os militares, desde a criação do Exército em 1870, pelo general Caxias, né, o único duque da nossa história, o Duque de Caxias, quando cria o Exército, ele cria um corpo que o tempo todo, a partir de então, se fará presente nos momentos de crise na vida política nacional. Estarão presentes em vários golpes em toda a nossa história, desde a fundação do Exército. Estarão presentes na República, na quartelada militar do Paço Imperial, que colocou Deodoro da Fonseca, um militar, à frente do governo de forma autocrática, e depois garantiu a sucessão com Floriano Peixoto, também das Forças Armadas, que também teve um governo permanentemente em estado de sítio, um governo autoritário. Estiveram presentes em 1930, com a revolução que levou Getúlio Vargas ao governo. Em 1937, quando o próprio Vargas impõe o Estado Novo, uma ditadura de 1937 até 1945, estiveram presentes na tentativa de golpe contra Getúlio, que acabou levando em 1945 Getúlio Vargas à renúncia. Estiveram presentes em 1950, quando da tentativa de impedir Vargas de se candidatar e de voltar à presidência da República. Em 54, que acaba levando Getúlio ao suicídio. Em 55, quando os militares tentam impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Em 1961, quando eles impedem que João Goulart, logo depois da renúncia de Jânio Quadros, pressionado pelas Forças Armadas, as Forças Armadas impedem a volta de João Goulart para o país para assumir o cargo presidencial, inaugurando um casuísmo do parlamentarismo no Brasil, tendo Tancredo Neves à frente do gabinete ministerial, retirando os poderes presidenciais de João Goulart, que só retomaria os seus plenos poderes constitucionais em 1963, após o plebiscito, né, no qual o povo escolheu a República e o presidencialismo como norma de governo, e os militares ainda estiveram presentes fortemente no golpe de 1964, que inaugurou 21 anos de cruel e assassina ditadura no nosso país e deu origem a 26 anos de governos não democráticos. É bom lembrar que foram 21 anos de ditadura militar e mais 5 anos de um governo ilegítimo civil de José Sarney, que não fora eleito pelo povo brasileiro, mas pelas forças da ordem de um Congresso Nacional altamente monopolizado pelas forças conservadoras. Então nós tivemos uma história toda marcada pela interveniência dos militares na vida política nacional. Depois da Carta de 1988, muitos imaginávamos que o papel dos militares agora seria relegado a uma subordinação em relação ao poder civil. E vários indicativos levavam a essa crença. O fim dos 4 ministérios militares, a construção de apenas um ministério, o Ministério da Defesa, conduzido por um civil. Isso era um indicativo da perda de poder dos militares na esplanada dos ministérios e, naturalmente, na condução dos governos. Quando um civil assume o Ministério da Defesa, os militares se subordinam ao governo civil. E agora, recentemente, já com o governo Michel Temer, um governo pós-golpe, nós tivemos exatamente a reversão desse padrão, retomando o perfil militar do Ministério da Defesa, que hoje é dirigido por um general. Esse padrão militar ele vem se amplificando desde o golpe. É bom lembrar a todos que logo depois da posse de Michel Temer, vários ministérios foram cortados, desapareceram, especialmente os ministérios das áreas sociais, como de direitos humanos, de defesa dos interesses das mulheres, de promoção da igualdade racial, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de outras secretarias que perderam status e que compuseram então Michel Temer compôs um discurso
de redução dos gastos do governo, cortando esses ministérios, o que em princípio não reduz em absolutamente nada o custo operacional das pastas, mas reduz a importância relativa desses temas tocados pelos ministérios sociais no conjunto das estratégias de governo. Mas nesse mesmo momento da posse de Michel Temer, ele criou um ministério. Quando todos imaginavam a necessidade de reduzir ministérios, ele criou um ministério. Qual foi esse ministério? O Ministério do Gabinete de Segurança Institucional. Rapidamente, podemos falar que o Gabinete de Segurança Institucional é uma revivescência do antigo Gabinete da Casa Civil do período militar. Quando o Gabinete da Casa Civil, o Ministério da Casa Militar, ele foi decomposto, deu origem ao Gabinete de Segurança Institucional, um órgão subordinado à Casa Civil, dirigido por um civil. E outro órgão que antes era subordinado à Casa Militar, que era o SNI, o Serviço Nacional de Inteligência, foi substituído pela ABIN, Agência Brasileira de Informação, que passou a também se subordinar à Casa Civil e depois à Secretaria de Assuntos Estratégicos do Itamaraty, e também passou a ter toda a sua direção formada por civis. Quando Michel Temer recompôs o caráter militar no seu governo, ele dá a estatura de ministério, dá o estatuto de ministério ao Gabinete de Segurança Institucional e coloca a Agência Brasileira de Informação sob sua subordinação, militarizando todos os cargos de direção da ABIN e todos os cargos de direção do GSI. Hoje, quem fala em nome do governo não é mais Michel Temer, é o general Sérgio Etchegoyen, representante da linha mais dura alinhada à ditadura militar de Costa e Silva, um dos ditadores mais sangrentos da nossa história, filho de um torturador. É esse homem que hoje fala em nome do governo. Quando do atentado vivenciado por Jair Bolsonaro, foi exatamente o general Etchegoyen que, em nome do governo brasileiro, foi prestar sua solidariedade no hospital, mostrando que Michel Temer já não governa este país, mostrando que os militares hoje têm um acordo tácito com o governo de plantão, no sentido de dar guarida à ampliação militarista no espaço do Estado, e isso só é reforçado neste momento pelas indicações que já foram feitas por Jair Bolsonaro acerca do seu ministério. Em algumas falas, o próprio ainda candidato dizia que o seu ministério seria composto 50% por militares, mostrando que novamente as Forças Armadas voltam à cena política e ocupam o papel proeminente no governo de plantão, golpista de Michel Temer, e no próximo governo que se inaugurará em 1º de janeiro. Ao lado desse militarismo, nós temos também a emergência de tendências armamentistas, e as falas de Jair Bolsonaro em favor do armamentismo, em favor de que todos os cidadãos tenham acesso facilitado às armas, isso também vem junto com essa estratégia militarista. Então o Bolsonaro ele vai reunir o antipetismo, vai reunir o militarismo, vai reunir essas tendências armamentistas, vai reunir também as tendências neoliberais ortodoxas, numa proposta de seu futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ele sugere um neoliberalismo exacerbado, uma redução brutal do tamanho do Estado e uma abertura econômica sem qualquer precedente na história, não só do Brasil, do mundo inteiro. Nenhum país neoliberal no mundo propôs uma abertura comercial e financeira tal qual vem sendo proposta por Paulo Guedes, que provavelmente deve assumir a pasta de comando da macroeconomia do país. Então muitos dos neoliberais, muitos daqueles inclusive que votaram em outros candidatos conservadores de direita, do PSDB, no MDB, no Democratas, verificaram na candidatura Bolsonaro a possibilidade da implantação de uma plataforma ultra neoliberal e ortodoxa na contramão do petismo, que sempre tendeu a defender um Estado mais forte, mais planejador, interventor e redistributivo. Contra o sentido redistributivo do Estado é que se insurgiram essas tendências ultraneoliberais que encontraram na candidatura Bolsonaro um esteio para a sua reprodução.
Outro grupo que certamente foi muito importante para a vitória de Jair Bolsonaro é o grupo que se articula em torno de plataformas de conservadorismo moral. Então essa eleição foi muito marcada pelo debate moral, envolvendo a questão da homossexualidade, a questão do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, a questão da legalização e institucionalização pelo Estado, pelo Serviço Público de Saúde, pelo SUS, de formas de combate à mortalidade de mulheres em função de abortos feitos em clínicas clandestinas. Então, contra a mortalidade imensa de mulheres pobres que são hoje obrigadas a se submeter a regimes absolutamente impróprios de saúde, que acabam levando a uma grande perda de vidas humanas porque elas não têm como fazer aborto legal. Contra isso se insurge um conservadorismo moral que deu corpo, deu escopo para a candidatura de Jair Bolsonaro. E ao lado desse movimento de conservador moral, nós temos também movimentos de fundamentalismo religioso. Mas é importante, e aí, claro, quando eu falo em fundamentalismo religioso, me refiro particularmente a setores da igreja conservadores da igreja católica, setores conservadores das igrejas protestantes tradicionais, a exemplo da igreja batista, da presbiteriana, e principalmente setores expressivos das igrejas neopentecostais. E é importante entender que o conservadorismo moral nem sempre é nutrido pelo fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso nem sempre mantém vínculos ideológicos com o militarismo. O militarismo nem sempre nutre vínculos ideológicos com o neoliberalismo. Muitas vezes o militarismo sugere um Estado mais forte, o neoliberalismo um Estado mais fraco. Muitos neoliberais não são conservadores morais, tampouco são religiosos fundamentalistas. Então são grupos muito heterogêneos, com interesses muito contraditórios, mas que de alguma maneira foram catalisados pelo candidato Jair Bolsonaro e agora se apresentam como sua base mais sólida, como a gente percebe quando do apoio integral das bancadas congressuais, da bala, do boi e da Bíblia, bancada da Bíblia, que reúne parcelas conservadoras dos católicos, dos protestantes, a bancada do boi, que reúne o setor agropecuário do agronegócio, e o agronegócio, e a bancada da bala, que reúne todos aqueles favoráveis ao militarismo e ao armamentismo, todos eles financiados pelas indústrias bélicas, pela indústria armamentista, principalmente por duas indústrias em particular: pela Taurus, que produz armas, que produz pistolas, e pela empresa brasileira de cartuchos, que produz munições. As duas empresas nacionais produtoras de armamentos que dão guarida, sustentação e mantêm-se através de lobby aliadas a uma grande bancada parlamentar que defende as plataformas armamentistas muito colocadas como prioridade do governo Bolsonaro. Então nós percebemos que várias plataformas diferentes, vários grupos de interesses diversos estão se reunindo em torno dessa plataforma de regresso, dessa plataforma reacionária, que dá esteio para que aquele grupo radicalizado e fascistizado se amplie e ganhe força, ganhe poder, ganhe operacionalidade e organicidade. Por isso, o que nós temos pela frente é um desafio muito grande. É o desafio de reconstruir uma democracia esfacelada, um Estado desacreditado, deslegitimado, uma sociedade civil amedrontada e depauperada, uma miséria crescente, um desemprego desenfreado, uma perspectiva muito negativa acerca do futuro, e não será fácil para os democratas, para aqueles que defendem um Estado soberano, uma sociedade mais equânime, mais justa, superar esses limites interpostos pela reação fascista. A contra-revolução só poderá ser superada com o aprofundamento de um movimento revolucionário e democrático. E revolucionário não significa necessariamente, e eu nem sugiro isso, um movimento insurrecional.
né? Ao contrário, um movimento democrático deve ser fundamentalmente pacífico, um movimento que defenda ideias antes que violência.